muito importante para esse evento, a sua presença, pela sua participação, essa oportunidade de discutir conosco esse tema que nos é tão importante, né, que é a temática das infâncias, a relação das infâncias com o espaço público, a temática da participação social. Então, eu vou fazer aqui, antes de passar a palavra para vocês, Sandra, vou rapidamente te apresentar aqui para o público e depois eu passo imediatamente a palavra para você. Então, a professora doutora Cidália Ferreira Silva é professora de Arquitetura e Urbanismo na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, é membro integrado de investigação no Laboratório de Paisagens, Patrimônio e Território, LAB 2PT, onde participa do grupo Lantes, Paisagem e Sociedade. Desde 2017, se dedica à pesquisa sobre o papel das crianças na transformação do espaço urbano contemporâneo. Neste contexto, participa também do Laboratório Colaborativo ProChild, que é uma rede integrada, né, em Portugal, e que é caracterizada por uma abordagem transdisciplinar e que se dedica ao combate à pobreza e à exclusão social de crianças de 0 aos 10 anos. Então, professora Cidália, é uma honra, né, como eu mencionei anteriormente, não vou me alongar, vou passar a palavra imediatamente a você, mas deixo aqui meus calorosos agradecimentos pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Gisela. Eu é que agradeço esta possibilidade de participação. De facto, não sendo possível estar presencialmente, é uma oportunidade de partilharmos um pouco aquilo que, da melhor forma, aquilo que nós temos vindo a fazer aqui no âmbito deste projeto. Bom, este é o Palácio da Imaginação, é de facto uma experiência que nos é muito querida, pela qual a nossa equipa tem um grande carinho, porque penso que, como nós sabemos, ou pelo menos ao longo deste tempo, eu tenho vindo a perceber que, sendo que é possível integrar as crianças, muitas vezes ao escutá-las e integrá-las em processos de mapeamento e de audição daquilo que são os seus desejos, é muito mais difícil, de facto, integrá-las em processos de transformação real do espaço. Porque, de facto, ao nível da transformação, digamos que os adultos continuam a ter sempre uma predominância muito, muito grande. Portanto, este projeto foi uma janela de oportunidade. Eu vou dar um pouco do contexto para se entender. Isto vai ser uma apresentação muito visual, muito de contar esta história. O que nós fizemos com as crianças, ou melhor, o que as crianças fizeram connosco, e são mesmo as crianças chamadas a intervir e a participar, a fazer e a fazer com qualidade, sem termos esta visão de achar que são seres menores, não é? Ou seja, o menor, a palavra menor aqui não é algo para as menorizar, mas muito ao contrário, de estimular, e a própria palavra imaginação está profundamente enraizada nas crianças, não é? Na capacidade que elas têm de ver outras realidades que muitas vezes nós, quando já somos crescidos, deixamos de ver. Portanto, em termos de contexto, nós estávamos em 2020, em setembro de 2020, estávamos a trabalhar no bairro de Emboladora, que é localizado junto ao Rio Ave. Aqui temos o Rio Ave, é no extremo, no limite oeste do Concelho de Guimarães. O Concelho de Guimarães é um concelho muito grande, é fundamentalmente conhecido pelo seu centro histórico, património da Unesco. E todo o grande investimento, mesmo em termos de recursos financeiros, que é feito no concelho, reduz muito, preponderantemente, a esse 1% do município. Eu com isto não estou a querer dizer que não temos que proteger o nosso património, temos que ter consciência, muitas vezes, do erro de paralaxe que isto significa. Que todo o investimento e o carinho que temos para com
as áreas que estão identificadas como património têm uma implicação que é a exclusão de outros lugares que também precisam de intervenção e que são lugares profundamente desfavorecidos já desde há décadas. E, portanto, este era o caso. 2020, para relembrar, foi um ano de pandemia. Nós entramos em lockdown no dia 10 de março de 2020. Portanto, o projeto é um projeto de investigação-ação, que trabalha com a comunidade. Todos nós que trabalhamos nesta área sabemos a dificuldade que foi continuar os projetos neste contexto de pandemia. Daí que só tínhamos conseguido começar o trabalho neste bairro em setembro de 2020, no fim de termos a primeira abertura, portanto já não estávamos em lockdown e conseguimos de facto trabalhar com estas crianças. Nós começámos por fazer uma atividade que ainda não tínhamos pensado no Palácio da Imaginação, mas no âmbito do ProChild, com as crianças, foi uma atividade de mapeamento chamada Habita este Lugar. E nesta atividade o que nós fizemos foi juntar crianças e dizer-lhes assim: são vocês que nos vamos caminhar pelo vosso bairro, mas são vocês que nos vão mostrar o vosso bairro. Portanto, fizemos o caminho caminhando e esta linha que vem aqui a vermelho é uma linha que foi registada no final desse caminho. Eu aqui não me vou alongar sobre este processo de mapeamento, é só para dizer que de facto já tínhamos iniciado o trabalho neste bairro. Este é um bairro que foi construído em 1980 pelo IGAP, aquilo que é atualmente o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana a nível nacional, portanto que cuida do que é o património do Estado em termos de bairros sociais. Trata-se de um conjunto habitacional constituído por 231 frações habitacionais e 18 frações não habitacionais. É, de facto, um bairro onde, agora finalmente, este ano, começou a ser feita uma intervenção na reabilitação do património edificado, mas durante todas estas décadas teve portanto, não tinha condições mínimas de habitabilidade. Aqui estamos a ver umas fotomontagens daquilo que é o eixo central do bairro. Como podem ver, é muito dedicado ao tráfego automóvel. Tem uns equipamentos que nem se podem chamar de equipamentos, um parque infantil que está completamente destruído e um campo de jogos que também tem instalações muito precárias que se vêem nesta imagem inferior. Ora, nesta altura, o que é que aconteceu? Houve uma coincidência. Nós tivemos a nível nacional, a arquiteta Helena Roseta, a nível nacional, promoveu uma iniciativa chamada Os Bairros Saudáveis. Portanto, isto tinha sido uma iniciativa que tinha começado no município de Lisboa, portanto, na capital do país, e que ela depois decidiu expandir e propor ao governo que fosse expandido para apoio de iniciativas que viessem, no fundo, das comunidades e não das universidades ou de outras instituições, portanto, que fosse algo que viesse mesmo da comunidade e que tivesse esta capacidade de centralizar o poder de decisão. Quando encontramos esta possibilidade de financiamento, nós já estávamos, de facto, a equipa do ProChild e eu, enquanto também coordenadora de um dos projetos no âmbito da arquitetura e urbanismo no ProChild e investigadora no lado do SPT, achámos que havia aqui uma janela de oportunidade para, de facto, conseguir um financiamento para intervir neste território e melhorar algumas condições. Como é que nós fizemos, aqui colocámos a questão, como é que nós vamos conseguir saber, passar para o lado de lá, não é? Para os moradores, quais são as suas necessidades, se ainda estamos num contexto de pandemia em que não podemos fazer, por exemplo, uma grande assembleia, ou que não podemos reunir
com grupos, porque ainda andávamos de máscaras, era desaconselhado naquele momento ainda em Portugal que fazermos reuniões à porta fechada, portanto aquela atividade que nós fizemos com as crianças foi no espaço público, foi a caminhar. E aí contámos com as crianças, mais uma vez, nos escreveram este inquérito, e não só escreveram com a sua própria letra, como fizeram a sua disseminação, colocando em todas as caixas do correio dos moradores. O que é que surgiu deste inquérito? Surgiu que, de facto, aqui vou só dar, em termos de contexto, este bairro tem uma dimensão muito grande. O valor máximo ao qual nós podíamos concorrer, o valor máximo de apoio, eram 50 mil euros. Ora, com 50 mil euros não conseguimos fazer um projeto de reabilitação de todos os espaços públicos, nem do património edificado, não é? E isso foi também apresentado logo de forma muito clara neste inquérito, porque é óbvio que aquilo que era necessário era a intervenção também uma intervenção de uma dimensão que nunca seria possível fazermos com o tipo de apoio ao qual estávamos a concorrer. E este tipo de diálogo também nos coloca sempre uma inquietação. Como é que nós podemos dialogar com os habitantes, com as crianças, sem criar expectativas de algo que nós não podemos fazer? E é algo muito inquietante sempre, porque entre aquilo que nós verificamos que será uma necessidade e aquilo que é possível fazer, há uma diferença. Então, essa gestão de expectativas é algo que nós tentamos sempre ser o mais claras nessa comunicação. E, portanto, aqui nós percebemos que seria possível fazer uma intervenção em termos de espaço público. Eu aqui digo que este bairro, Portugal, acho que há um mito que é repetidamente referido, não sei se as colegas aí e os colegas têm essa noção, que é Portugal tem um clima temperado. Ora, esse clima temperado é um mito que está enraizado num local que é o Algarve, que é o sul do país. Porque se nós olharmos para o norte do país, que é onde este bairro está localizado, este bairro está longe de ter um clima, não vou dizer que é um clima tropical, mas não é um clima temperado no sentido em que temos um inverno onde chove muito, mesmo muito. Eu posso dizer que o ano passado, durante 3 meses, choveu, em contínuo, era raro o dia em que não chovesse, realmente. E no verão, a partir de julho, agosto e setembro, é um calor, faz muito calor. Portanto, chegamos a ter de 35 a 40 graus. E neste bairro não há um único espaço coberto. Portanto, tudo aquilo, as pessoas têm os apartamentos, que são muito exíguos e com precárias condições de habitabilidade, muito precárias, e ao nível do espaço público não tem qualquer tipo, não tem um único sítio que seja abrigado da chuva e do sol. Isto era possível de observar pelos nossos próprios olhos, não é? Mas no diagnóstico também foi a maior parte das pessoas responderam que o que tinham de maior necessidade era um espaço de lazer, convívio abrigado da chuva e do sol, uma paragem de autocarro, um espaço para atividades esportivas, um espaço para brincar, lavandaria, secagem de roupa, um espaço de estudo e formação para crianças e jovens, um espaço para iniciativas culturais, por aí adiante. Bom, resumindo, tudo aqui acaba por concorrer para esta necessidade de um espaço polivalente onde pudessem usar independentemente das condições atmosféricas. E, portanto, nós fizemos esta candidatura ao programa Bairros Saudáveis, felizmente fomos bem sucedidos e, na altura, pronto, esta é a página da candidatura. A candidatura foi feita em 2020 e foi descrita assim, como o Palácio da Imaginação. E isto, a ideia de Palácio da Imaginação ocorreu-nos como algo que fosse especial, não em termos de ser um edifício extraordinário, mas em termos de ser um processo extraordinário, não é? Um processo que depois também tem umas estruturas edificadas, mas todo o processo de criação com as crianças fosse um processo de facto muito enriquecedor e
e de grande qualidade, mesmo em termos de envolvimento das crianças com a sua capacidade criativa a nível estético de grande qualidade. Portanto, que lhes permite essa experiência e esse envolvimento e essa capacidade, esse brilho nos olhos quando elas olham, vê, fizemos algo tão bonito, não é? Algo do qual nos podemos orgulhar. Portanto, pudessem potenciar esta vida em comum, cultivando o seu sentido de pertença, como um processo infinito que transformasse a vulnerabilidade socioespacial no seu movimento transformador para que cada ser e todos possam ampliar o imaginário e assim transpor as opressões externas, mas também autoimpostas. Portanto, o objetivo geral e a justificação é responder às necessidades identificadas pelos moradores e instituições no bairro no diagnóstico preliminar, foi feito antes do concurso ao financiamento, nomeadamente pela criação de espaços cobertos para abrigar os diferentes grupos e as diferentes atividades. A metodologia que usámos foi uma metodologia que foi desenhada logo em âmbito de candidatura, estruturada em 4 verbos-ações que concretizam estes objetivos: o interdialogar, o espaço entre o eu e o outro, tentar fazer isto sem julgamentos a priori e sem medo. Quando entramos em territórios vulneráveis e com um grande estigma, é muito fácil nós próprios termos medo, não é? Eu verifiquei isso também com o envolvimento que fui fazendo dos próprios alunos do curso de mestrado. Tive 2 turmas de cerca de 60 alunos em anos diferenciados a trabalhar neste bairro e havia sempre um medo de entrar lá, e ultrapassar esse medo exige-nos um tempo permanente. Não se trata de uma intervenção que é chegar lá, dizer olá, estar lá uma semana e sair. Não, exige um tempo longo, exige um ritmo também, um ritmo persistente. E foi isso que nós fizemos neste projeto. No fundo, o trabalho no bairro foi muito mais longo do que um ano. Ao nível do Palácio da Imaginação, digamos que teve um tempo de duração de um ano, com uma regularidade de presença da equipa no bairro semanal. Portanto, estes verbos foram o que nos permitiram estruturar este projeto processo, este Palácio Processo, e eu hoje vou mostrar fundamentalmente, é a primeira vez que faço uma apresentação ao público que apresenta, portanto estão a vê-la em primeira mão, que apresenta o projeto a partir da sua estrutura, dos verbos. Portanto, espero que seja explícito e que consigam entrar um pouco nesta imaginação coletiva. Claro que tudo isto não seria possível ser feito sem quem é que foi o promotor. Eu há pouco dizia, os bairros saudáveis eram, de facto, queriam devolver à sociedade civil a sua capacidade de transformação dos territórios onde vivem. E, portanto, o ProChild e a Escola de Arquitetura e o Lab do SPT procuraram a Fraterna, que é um centro comunitário já bastante enraizado na comunidade, que trabalha com as crianças através do programa Escolha já há 7 anos neste bairro. Portanto, sem a Fraterna não seria possível fazer este projeto. E depois temos, enfim, muitas pessoas que trabalharam, e aqui destaco a Gabriela Trevisan, que penso que deve ser conhecida de alguns de vós, cuja especialidade é especialista em Sociologia da Infância, e sem ela não seria possível também fazer este trabalho, e a Mariana Carvalho também, que é arquiteta, mas também formada em artes plásticas, e também o seu envolvimento foi muito importante para que, em termos estéticos, o trabalho tivesse sempre uma grande... as crianças tivessem acesso a este trabalho criativo de grande qualidade em termos estéticos, tanto visual também como escrito. Isso também foi algo que nós tentámos sempre promover, essa necessidade de poesia, não é?
de uma poesia elevada e não de algo que é pobre porque estamos num contexto pobre. Portanto, sempre tentar não ter uma visão assistencialista ou desta visão de sim, assistencialista, acho que é uma. Às vezes as nossas palavras em português, se não me compreenderem em algo, no fim, perguntem, por favor, porque nem sempre o nosso vocabulário é comum. Mas no fundo é de lhes dar a elas esta capacidade, de lhes mostrar que têm esta capacidade de fazer e de fazer com grande qualidade. Portanto, eu vou passar, esta vai ser uma apresentação muito visual, portanto, estas atividades são estas, o interdialogar, o habitar. Se foram 18 atividades feitas ao longo do ano, foi um trabalho muito intenso, muito bonito também, mas não vou romantizar, muito difícil. E depois, se for, eu acho que aqui vou apresentar o lado A, não é? O lado da beleza. Não vou contar o lado B, que é o lado das dificuldades de levar a bom porto, que também são importantes terem atenção nestes processos. Não são processos lineares, são processos, como eu disse, de gestão de expectativas, de muitas vezes nós confiarmos que vamos conseguir levar a bom porto algo e depois termos imensos constrangimentos, e isto não é uma visão negativa, é só uma visão realista, em que depois os próprios programas de financiamento começam por ser de uma forma, porque as pessoas que estão à frente desse programa querem muito que assim seja, mas depois o próprio aparato legislativo e legal não permite que assim seja e vai colocando uma série de bloqueios que contrariam a boa execução dos projetos. E ao nível dos bairros saudáveis isso aconteceu com muitos dos projetos. Mas indo ao que fizemos e continuando a ver, porque eu acho que de qualquer forma continuamos a ter que celebrar a capacidade de executar. O interdialogar, o projeto começou, na realidade, a ser executado um ano depois, em novembro de 2021, porque houve um ano de atrasos entre a aprovação e o início, de facto, tivemos um ano de atraso. E aqui estão a ver imagens deste interdialogar, que foi continuar o diagnóstico, continuarmos a fazer ações de mapeamento com as crianças, também com a população, com as mulheres também que estiveram sempre, com as mulheres e com os homens, mas a verdade é que as mulheres se mostraram sempre muito mais disponíveis para esta participação. Aqui vêm dois exemplos entre os inúmeros que fizemos de mapeamento com as crianças, no espaço onde mais tarde foi construída a estrutura de 7,5 por 15, uma estrutura coberta que abriga e que cria alguma proteção para dar a possibilidade de estar no espaço público, quer no verão, quer no inverno. Isto foi um trabalho feito recorrentemente com as crianças para saber dos seus desejos para este bairro. Fizemos também a criação do logo com as crianças, a partir da reciclagem de caixas de chá, não é? Destas caixas de chá desdobráveis, com desenho, da criação, da escolha, por exemplo, dos materiais, da paleta de cores, não é? Que cores, e como veem, entre aquilo que foi, esta foi a colagem que as crianças fizeram para a criação do logo, e depois em conjunto com a designer gráfica do ProChild, foi criado o logo. Foi o primeiro que foi co-criado com as crianças. Em vez de termos uma designer gráfica criar sozinha o logo do palácio. Depois habitar o bairro, habitar o brincar, a divulgação, não é? A divulgação foi feita sempre a partir de desenhos também feitos. A divulgação de cada atividade era sempre com desenhos e com os textos escritos pelas crianças. Estão aqui a ver
um desses exemplos. Portanto, esse investimento numa comunicação de qualidade, e esta foi uma ação que foi de facto do Habitar o Bem-Estar. Vou estar em silêncio. Ouvem bem? É sempre uma chave. Lá dentro, a minha avó, ela cozinhava amor, ela cozinhava carinho. E um bolinho para eu provar. O avô estava na mesa. Tinha uma boina na cabeça e uma faca na mão para cortar uma fatia de pão. Naquela mesa ninguém ralhava e todos tinham razão. Para mim ele era um simpático. Só lhe faltava uma capa para voar. Então, certa manhã, os mais espreita atrás da porta. Quando ele ia a sair, agarrei o casaco. Perguntei-lhes, para onde vais? Para o mar. É o meu trabalho. Posso ir contigo? Ele pegou em mim e montou-me na sua moto. Pôs no capacete da astronauta. Eu agarrei-me a ele e ele ligou a moto. Moto de exploração. Cheguei lá à casa. Já era crescido. Ia bater na porta, mas não precisei. Eu vou. Deu-me um abraço do tamanho do mundo e sentamos à mesa. Lembras-te da vez, quando eu era pequenino, eu pensava que tu conseguias voar. O avô sorriu e disse, um dia todos voar para o mesmo lugar. Só cá fica o bem que fazemos para um dia alguém encontrar. Portanto, neste dia do brincar tivemos um escritor, foi o Pedro Soromanho, que veio com grande generosidade e foi um dia muito especial no bairro. Eu tenho a dizer que me emociono sempre quando vejo este vídeo, porque foi um dia muito, muito especial. Habitar o estudo, habitar a comida. Nós fizemos, por exemplo, este dia foi convidámos um dos parceiros, é o restaurante Tangerina, que é um restaurante muito passa publicidade, porque não é pela publicidade, mas tem trabalhado muito com a qualidade da alimentação a partir dos produtos locais e até de produtos que já não são, que acabam por já não estar presentes na alimentação de hoje em dia, e fizeram uma atividade no Dia da Mulher, em que envolveram os homens a cozinhar com aquilo que são os legumes e aquilo que são os produtos que esta população tem ao dispor no seu dia a dia. Portanto, e como veem, tem aqui vários homens a cozinhar. Temos que ver que este é um bairro numa área que continua a ser a discriminação de género continua a ser muito, muito grande. Depois a saúde e o bem-estar, ao nível da saúde mental, habitar o tecido. Aqui trabalhamos com restos de tecido. Este bairro está localizado num território têxtil, portanto tivemos vários parceiros ao nível da indústria têxtil que nos deram tecidos e restos que podemos reciclar para trabalhar no projeto. Ao nível do ativar, falámos do ativar a prevenção universal, em que contámos com um psiquiatra que tem trabalhado neste âmbito durante toda a sua carreira. E portanto estamos a falar também estamos a falar de um bairro que tem graves problemas em termos de alcoolismo, de toxicodependência, em que estes aspectos também eram importantes. Se foi suficiente, se me perguntarem, eu vou dizer que não foi suficiente, era preciso mais. Mas foi o que foi possível fazer.
ativar o bem-estar com estas atividades também intergeracionais entre crianças e os seus avós, ativar a troca com o mercado, o ambiente, esta consciência que cada vez mais as crianças têm, e ativar o céu com ações de promoção do projeto e, no fundo, de entrada e de saída, de entrada neste bairro, de pessoas que desconhecem o bairro, mas também de saída. E aqui vou mostrar mais um vídeo de promoção que fizemos do projeto para tentar encontrar mais financiamento. Hoje sonhei que a imaginação é a porta para a vida feliz. Não se apaga e está sempre disponível. Pois é, imaginei um palácio processo, feito connosco, com as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós, os nossos primos e tios. Também com tantos outros que se queiram juntar nesta imaginação, com a criação coletiva, aberta e continuada. Assim, este palácio pretende criar possibilidades de vida partilhada, em descoberta permanente. Querem também fazer parte deste movimento? Então sigam-nos, venham ver o nosso bairro. O bairro da Emboladora está recheado de lugares que contam as nossas histórias, mostrando a nossa identidade. Nós, crianças e jovens, demos a descobrir os lugares do bairro que representam as nossas vivências e experiências. Mas demos a conhecer a quem? Devem estar curiosos, não? Pois, nós temos umas companheiras de jornada, as que sempre aqui estiveram, as professoras de Porta 7, e umas novas amigas, que vieram ter connosco. Dizem ser do ProChild. Não me estranho, não? Com elas temos redescoberto o nosso bairro para o tornar um lugar mais feliz. Os lugares que habitamos fazem parte da nossa história pessoal e coletiva. Para nós, há muitos lugares diferentes dentro do nosso bairro, onde temos os amigos, a família e os que conhecemos bem. Percorremos o nosso espaço, mostramos os nossos lugares, o que lá se faz, o que gostamos e o que não gostamos. Ainda dissemos o que poderia ser melhorado. Depois, identificamos na planta esses lugares. Depois de conhecermos e reconhecermos o bairro, fomos convidados a projetar um futuro melhor. Redesenhamos os lugares que identificamos, mostrando o que há no espaço, o que gostaríamos de mudar e o que gostaríamos que permanecesse. Imaginar é mesmo divertido e nós temos muitas ideias. Aqui gostaríamos de construir o nosso palácio da imaginação. Tá bem, já sei. Tá bom, gente? Ora, passamos para o recriar, que é o último verbo ação. E este foi aquele no qual recriar o estudo. Foi de facto aquele onde nós trabalhámos durante 7 meses. Nós começámos, estas crianças têm também, portanto, no Porta 7 dão apoio ao estudo, mas é um lugar, é um espaço que tinha condições muito precárias para que isso acontecesse e principalmente para eles terem condições para estudar em silêncio, não é? Porque é um espaço amplo, sem essas condições. Ao mesmo tempo, nós queríamos que esta estrutura também fosse polivalente e que pudesse ser usada no espaço público. Portanto, o que vem aqui é uma imagem, fizermos esta maquete à escala real, com caixas de cartão que reciclámos, numa altura em que a Escola de Arquitetura se tinha expandido e tinha... passou a ser também Escola de Artes, tinha acabado de ser construído e inaugurado o novo edifício da Escola de Artes. Portanto, em fevereiro temos esta maquete feita à escala real. Depois fizemos também com as crianças uma maquete em balsa, como se fossem estudantes de arquitetura.
E foi todo um processo longo, também trouxe um vídeo, porque o vídeo ajuda muito a comunicar como é que a explicar como é que foi este processo. Fizemos pelo caminho 3 protótipos com as crianças em que elas estiveram a participar, vão ver isso no vídeo que vou mostrar a seguir, e no final tivemos estas estruturas que estão em linha, mas podem ser montadas de várias formas e podem ser, também são feitas com sistema de construção, que podem ser todas desmontadas e ficam em planos. Os tecidos também foram dados pela indústria com quem estávamos a trabalhar, e tivemos também a participação de mulheres do bairro que nos costuraram, por exemplo, as almofadas que vêm aqui. Ora, e aqui continuamos, como é um processo em contínuo, o vestir e o tornar este espaço, estas células, espaços mais intimistas, também continuou até dezembro de 2022, mesmo com um workshop feito com os alunos da Escola de Arquitetura, também já vão ver mais à frente. Temos aqui esta continuação de como estes verbos nos vão ajudando a estruturar e a continuar o processo. Quais foram as estruturas construídas? Foram estas estruturas de madeira que viram. Esta estrutura triangular, a qual chamamos imaginário, e esta cobertura que tem 7,5 por 15,
e cuja localização foi definida com as crianças, portanto a implantação, não só o local, a seleção do local, como também a sua implantação no local. Portanto, não foi uma localização que foi desenhada por nós arquitetos, foi pensada no sítio com as crianças. Este é um sítio, eu não sei se dá uma fotografia que mostre, mas é um sítio muito especial, porque aqui estão a ver um dos protótipos das estruturas, o primeiro protótipo que as crianças construíram. E eu isso aí gostava de destacar, se calhar nesta apresentação não ficou tão claro, mas o fazer, de facto, e o fazer é realmente, como o Tim Ingold diz, é um ato de criação nele próprio, portanto, no qual nós aprendemos a fazer, as crianças aprendem a fazer, nós também, e com ele nós fomos mudando os próprios desenhos da estrutura. Não só a partir do facto de questões muito práticas como, ok, aqui não está, a estrutura não está a funcionar, ou no próprio perfil da madeira. Qual é o perfil que temos acessível na serração, onde vamos comprar a madeira? E a partir daí, como é que nós vamos usar essa madeira da forma mais, da forma a ter o menor desperdício? Por exemplo, aqui veem que o perfil é quadrangular, não é? Mas no final foi retangular. Porquê? Porque quando fomos à serração para comprar a madeira, percebemos que o perfil retangular tinha um muito melhor aproveitamento do perfil já existente na serração. Portanto, também houve sempre esse cuidado. Há aqui muitos detalhes que não são explicados, mas outra das questões que eu não sei se aí tem, mas em Portugal é cada vez mais difícil colocar as crianças a mexer em coisas como a parafusar algo, não é? É do âmbito perigoso. As crianças não podem mexer, tudo é perigoso, não é? E, portanto, a manualidade é algo que se está a perder, realmente. Porque queremos proteger as crianças tanto que chegamos a um ponto, não as deixamos fazer nada. E essa também é uma questão importante. Portanto, aqui vem a mesma estrutura em madeira, mas colocada no espaço público, a ser uma estrutura de sombreamento, com um recurso muito simples, que é colocar um pano, não é? Ser uma espécie de longa tenda. Este é um sítio, de facto, onde a Lara, que é o nome desta menina, esta estrutura está a olhar para o sol e para o rio. Portanto, é o local mais bonito do bairro. O bairro é todo interiorizado para aquele espaço central que vinha numa primeira fotografia, quando eu fiz a apresentação do bairro, mas tem este espaço realmente incrível em frente ao Rio Ave. E incrível do ponto de vista da exposição solar, mas também da relação com uma paisagem desenhada em socalcos agrícolas. Portanto, acaba por ser um lugar que acaba por ter este efeito de recentralizar ou tentar criar um outro lugar de pertença que é sempre marginalizado, não é? Marginalizado não sei bem a palavra, que é sempre segregado em termos de uso no bairro, mas que de facto é o espaço com mais potencial em termos de deleite e de usufruir de um lugar realmente especial. E as crianças identificaram-me logo como sendo o sítio onde gostavam de ver a estrutura do palácio implantada. Aqui uma janela à cota do chão. Nesta fotografia ainda não estava a obra completa, as sapatas ainda não tinham sido cobertas, mas vê-se também o processo. Aqui vem o rio, não é? É uma fotografia tirada do alto. Uma das residentes que esteve sempre connosco desde o início do processo, a Carla, vive neste bloco que tem vista para o rio e dizia, agora é que a minha vista se tornou bonita.
E nós brincávamos com nós, dizíamos, como é que agora a vista se tornou bonita se a vista sempre lá esteve, não é? Por criarmos esta estrutura, mas de repente a sensação que tínhamos é que passaram a ver o sítio onde viviam de uma outra forma. E aqui, em janeiro de 2023, portanto já deste ano, envolvemos num workshop chamado Fazer, cerca de 60 alunos do MIAC, do mestrado integrado, portanto do terceiro ano, que tiveram a primeira oportunidade de vir trabalhar fora da escola. Temos também que ver que este é um grupo que fez os 2 primeiros anos na pandemia, portanto no ensino à distância, e o que eu recordo foi uma semana muito intensa, foi uma semana em que não foi... Nós estávamos lá há tanto tempo que as crianças as pessoas em geral receberam-nos de braços abertos. Ao contrário da primeira turma, que levei em 2020, esta que foi em 2023 já não teve dificuldade nenhuma de integração. E foi uma semana muito, muito bonita, e a encomenda deste workshop era, de facto, apesar do Palácio da Imaginação o processo já ter terminado em termos de financiamento, era continuar este processo. E então chamámos os alunos da Escola de Arquitetura para criarem dispositivos arquitetónicos que pudessem, no fundo, continuar este palácio processo. E aqui só trago 2 exemplos. Foi um processo de facto, de co-construção também. Tivemos o apoio de uma carpintaria, em que eles estiveram a trabalhar durante uma semana, 60 alunos a trabalhar na escola primária, onde estes alunos de Gondar, onde estes alunos têm aulas, e a trabalhar também na carpintaria, e portanto foi assim dizer assim, é possível continuarmos o processo mesmo depois dos projetos terminarem em termos de financiamento. Eu acho que este é outro dos desafios que nós temos, que é como gerir também como gerir este estar numa comunidade e depois sair, não é? E depois como dizer adeus, porque colocar a semente não chega. Isto eu aprendi há algum tempo com uma colega do Brasil, que infelizmente não me lembro do nome, mas que dizia exatamente isto, que colocar a semente não chega, que é preciso continuar a semear, é preciso continuar. E como continuar é algo que é uma pergunta que eu continuo sem saber como dar resposta. Em junho fizemos a inauguração, portanto o financiamento terminou em novembro de 2022. Prolongámos este processo com a escola em janeiro de 2023 e a inauguração do espaço foi feita só em junho de 2023. E portanto, estarei ao dispor também para explicar o porquê destes desfazamentos, porque estar ali uma estrutura que não foi inaugurada durante tantos meses, não é? Durante 7 meses, mas tem a ver com as próprias dinâmicas de poder, de quem gera, de quem tem realmente o poder sobre o espaço público, e que são questões de tensão também, não é? Entre poderes vários e para o qual nós temos que estar atentos e sempre numa luta constante. E acabo com outro dia, com um concerto de uma banda portuguesa, veio ao bairro, 4h30. Conta gotas, o tempo que passa. Vejo o sol lá fora, passando a pirraça. Já são 4h30, está quase na hora. Fechar a loja para dar o fora. Saio para a rua e no vento morno sinto o cheiro a pão saindo do forno. Ouço as sirenes, motores e buzinas. Junto à paragem conversam as meninas.
Sabe-me tão bem, sem pensar em nada, pensar um pouco, perder a bola, perguntar a jogar a bola, sabe-me tão bem, sem pensar em nada, pensar um pouco, perder a bola, perguntar a jogar a bola. Vamos ao telefone, metem-se em sarilhos, beijam-se as mulheres dos filhos. Só os velhos sentados à beira da estrada, contrastam com o passo da gente apressada. Eu vejo a turba louca, correndo perdida, bebendo de um trago do copo da vida, do meu lugarzinho, onde o mundo abranda, onde a pressa some e a calma é que manda. Sabe-me tão bem. Senti o sol, senti o sol, senti o sol, senti o sol. Bom, e gostava de terminar a agradecer às crianças e jovens que participaram no projeto e à comunidade de Gondar. Não vou dizer o nome delas todas, mas para mim são elas que deviam estar aqui a apresentar, não sou eu. Eu sou só um veículo e uma que posso, dentro deste contexto, dar-lhes voz. Alguns destes meninos e destas meninas já não estão no bairro e isso entristece-nos por questões de famílias desestruturadas e sentíamos muita falta deles e, portanto, dedico esta apresentação a cinco irmãos que participaram, como o Enzo, participaram neste projeto desde o início, que estavam com a mãe, filhos todos de pais diferentes e que, entretanto, foram retirados da mãe e foram separados, indo cada um viver com o seu pai e já não vivem no bar. O palácio é feito de muitas pessoas, mas eu penso que com este slide termino. Obrigada, sim. E estou ao dispor para esclarecer dúvidas, inquietações, partilhas. Muito obrigada. Obrigada, Cidália. É realmente inspirador o seu trabalho, te parabenizo a você e a todo o seu grupo, né, a sua equipe. A gente percebe pela tua fala e pela sua apresentação esse afeto, né, esse olhar de muito envolvimento, né, de muita parceria, e é muito bonito se ver o entusiasmo da comunidade, né, nessa participação social. A gente sabe que o processo participativo não é fácil. Você comentou isso do lado B, e sim, sempre há um lado B, sempre há uma dificuldade, não é fácil trabalhar em situações de vulnerabilidade, precariedade,
mas a gente vê também o entusiasmo, né, de toda a sua equipe, né, de estudantes participando. Então, é muito bonito, é uma poesia esse trabalho, é realmente bastante inspirador para todos que estão, todos e todas que estão aqui. Então, eu gostaria agora, né, de abrir, a gente tem aqui uns minutinhos para abrir para comentários, perguntas, algumas observações que, porventura, que a plateia que nos assiste tenha, né, tenha vontade, enfim, a te perguntar, né, a respeito desse belo trabalho que você tem desenvolvido, tá? Só avisar aqui ao público, quem tiver pergunta, vai ser necessário vir aqui na frente para que a cidade possa nos ouvir, né? E também ver quem está perguntando. Então, é com vocês. Alexandre. Olá, Cidália, parabenizar pela iniciativa, que realmente trocava umas ideias com a Débora, que você conhece também, já com certeza vai nos inspirar bastante. E como a gente está pensando num projeto de mestrado em arquitetura na nossa universidade, gostaria que você contasse um pouquinho mais em detalhes como foi o envolvimento dessas duas turmas do mestrado, e se houve algo que você conseguiu acompanhar em termos de sensibilização, nos projetos de dissertação, de tese que eles vinham desenvolvendo para essa dimensão participativa, afetiva, que impacto que você conseguiu mensurar nessa turma do mestrado? Duas turmas, né? Você mencionou que participaram. Seria isso. Mais uma vez, obrigado. Parabéns. Muito obrigada, Alexandre. Eu acho, não sei se as perguntas, acho que a gente pode dar a concordar. Eu vi três comentários, três perguntas, antes de você fazer os seus comentários também. Tem mais do que dizer? Fazer alguma pergunta para a cidade? Bom dia, professora Cidália. Meu nome é Aline, eu sou de Belo Horizonte. Sou... Aline. É Alina. Aline. Parabéns pelo seu trabalho, por nos proporcionar de inspirações, como diz a professora Zé. Eu fiquei um pouco curiosa em relação à questão da idade das crianças, justamente por causa dos processos participativos, né, que você citou, baseado bastante nas imagens, nos textos, e gostaria de saber se as crianças mais novas, né, e os bebês puderam, de alguma forma, ser escutados em função dos seus irmãos, porque, verificando as imagens de sua apresentação, eu também percebi as crianças mais velhas, né, assim, de idade em torno de 10 anos, pelo que eu consegui captar as imagens. E também pedir a gentileza, se for possível, a coordenação do evento, para que essa apresentação fosse disponibilizada a nós, porque várias slides eu não consegui fazer leitura, talvez pela distância que eu estou. Muito obrigada, professora. Obrigada, Aline, pela pergunta. Eu tenho uma curiosidade também, vou aproveitar e fazer um comentário em relação à Cidália. Quando a gente trabalha no processo participativo, né, quando a gente dialoga com as infâncias, que você comentasse um pouquinho dessa perspectiva intergeracional. Você falou da participação das mulheres, então, como foi isso? Nessa participação, enfim, né, sempre há um pouco dessa visão antropocêntrica, né, do adulto responder e, às vezes, representar a fala, né, e o desejo da criança, ao invés de dar a fala para a própria criança. Então, como é que foi esse envolvimento dessas mulheres, né? Como é que foi esse processo? Se houve uma hierarquia? Então, você discorresse um pouquinho a respeito, tá bom? Obrigada.
Então, acho que você pode comentar agora. Tá bom. Então vamos começar pela primeira, do Alexandre. Como é que foi o envolvimento dos alunos do mestrado em arquitetura? Esse envolvimento foi a dois níveis. Foi ao nível das teses. Tivemos duas alunas do mestrado integrado que fizeram duas teses sobre este território, não sobre o bairro, mas o projeto é mais alargado para além do bairro. Sobre uma delas fez também depois, se quiserem posso partilhar com muito gosto, porque está no repositório, acesso livre. Uma tese explorou o mapeamento das narrativas socioespaciais das crianças em Pevidém, que é a sede, é o centro cívico desta população, não é? Onde têm o centro de saúde, os correios, estes serviços de proximidade maior proximidade que não dependem da sede do concelho, que é Guimarães. Portanto, ela fez esse trabalho, é um trabalho que parte não só, é um trabalho que parte da observação, mas também depois do diálogo com as crianças para mapear estas rotinas socioespaciais e fazer este mapeamento com as crianças. Portanto, eu penso que é um trabalho que pode ser eventualmente inspirador em termos metodológicos para ser aplicado noutros lugares. O outro trabalho, a nível de tese, foi um trabalho muito mais centrado nos parques infantis, naquilo que são normalmente os espaços para as crianças. Portanto, aí a Cláudia Manso, eu não disse a autora do outro trabalho, a Paula Martins, da primeira tese. Da segunda, a Cláudia Manso fez um trabalho em que no território onde nós estamos a trabalhar foram identificados todos os parques infantis e ela fez um trabalho com uma lente a partir do confronto da leitura da legislação que se aplica ao desenho dos parques infantis e do trabalho de campo, de verificar, de facto, porque é que o facto de todos os parques serem iguais no sentido em que todos tinham o mesmo tipo de equipamento, não é? Todos tinham características comuns, todos tinham limites, certo? Por uma questão de segurança, independentemente do sítio onde eles estivessem implantados, fosse num parque verde ou fosse junto a uma estrada. Todos tinham os mesmos equipamentos, o parque infantil, o escorrega, o baloiço e aqueles, não sei, o balancé. Pronto. E, portanto, a pergunta era, é a legislação que está a impor este desenho estereotipado dos parques infantis ou não? E a resposta foi que não. Porque não há nada na legislação que obrigue a que todos os parques sejam todos iguais. Portanto, virá, eventualmente, numa espécie de ideia pré-concebida dos próprios autores dos projetos, porque estes projetos têm uma autoria, tem sempre alguém que os desenha, que parte desta ideia por uma questão de segurança. Isto tem o outro problema, que é reduzir a capacidade de imaginação, é um ciclo vicioso, não é? Porque cada vez é mais difícil criar parques infantis, por exemplo, que tenham areia no chão, porque se considera em Portugal que a areia não é um material salubre, não é? Que não tem condições de limpeza, por exemplo. Então estes preconceitos que se vão enraizando tornam depois também que outro tipo de intervenção seja muito dificultada. Ao nível, isto falei, portanto, dei exemplos de teses, que são trabalhos individuais orientados, neste caso por mim e por outro, numa delas por um outro colega que também estava envolvido neste projeto. Ao nível das turmas, eu acho que é um desafio maior, porque aqui estamos a falar com uma grande quantidade de alunos. Os estudantes que eu envolvi foram estudantes do terceiro ano, portanto, do primeiro ciclo do MIARC, porque nós aqui temos um mestrado integrado, portanto, só são arquitetos no fim de ter este mestrado integrado, mas são alunos do primeiro ciclo, são todos os alunos do MIARC, à volta de 60 alunos, como eu disse. No primeiro ano, em 2020, começámos em outubro de 2020 e toda a turma esteve envolvida a trabalhar. Portanto, outubro coincidiu, nós tínhamos entrado no bairro a trabalhar com as crianças
em setembro, portanto estávamos só a entrar, não é? Durante este ano as crianças, estes estudantes estiveram a fazer um trabalho de mapeamento do espaço público do bairro, de reconhecimento, não só do bairro, mas da relação também do bairro com aquilo que são os serviços de proximidade. Por exemplo, houve um trabalho muito interessante feito ao nível do mapeamento das questões da acessibilidade e da mobilidade. Este bairro só tem um autocarro, que é o número 81, que faz a ligação do bairro com Pavidem, onde tem a escola secundária, portanto a escola para onde eles vão depois da escola primária, depois dos 4 anos de aprendizagem formal, e fez todo o trabalho de mapeamento das paragens de autocarro. Foi um dos grupos, é um dos exemplos, mas é um trabalho que existe, que está feito, que já foi apresentado também à Câmara Municipal, para que elas, eu sempre faço esta apresentação pública, para que vejam que a questão da paragem do autocarro não é única, da necessidade de uma paragem de autocarro coberta, não existe só neste bairro, existe ao longo de todo o percurso que liga o bairro até Pevidém. E tiveram também a possibilidade nesse ano de desenvolver estratégias de intervenção para a melhoria do espaço público do bairro. Essa foi um ano de trabalho naquele contexto. Este ano, no ano letivo passado, foi um trabalho distinto, foi um trabalho intenso de uma semana em que os estudantes foram tirados do contexto da escola e levados do contexto da nossa escola, não é? Do campus universitário, e foram levados a trabalhar para o bairro, não é? Perto do bairro, para a escola primária, onde estas crianças estudam, ofereceu-nos 2 salas para nós trabalharmos. Estivemos lá a trabalhar durante uma semana e foi uma experiência entre estarmos a desenhar com as crianças também participarem, poderem fazer intervenções. Algumas foram intervenções mais temporárias, por exemplo, houve um grupo que optou por intervir no parque infantil para temporariamente fazer uma espécie de manifesto e dizer isto precisa de ser alterado, portanto, cabem há muitos tipos de intervenção que podem ser feitos. Foi uma semana intensíssima, porque foi desenhar e fazer numa semana. E o que eu posso dizer é que o feedback dos estudantes ainda hoje, quando me encontram, dizem que foi a experiência mais enriquecedora que tiveram do curso. Foi esta experiência com esta comunidade e estarem uma semana a trabalhar ali. Claro que foi possível também com o apoio desta carpintaria, termos materiais disponíveis, fazermos reciclagem de materiais, outros materiais também nos tinham sido dados por uma empresa de construção e que não tinha sido possível serem usados durante o desenvolvimento do projeto. Portanto, este foi um envolvimento. Portanto, temos aqui várias formas de envolver ao nível das teses, um ano inteiro, concentrado num workshop, ir para a comunidade trabalhar e estar lá e fazer e apresentar os resultados no fim de uma semana intensa. Agora, a segunda pergunta. Qual a idade das crianças? A idade das crianças é assim. De facto, aqui neste projeto podemos dizer que foram crianças fundamentalmente a partir dos 6 anos até 5, 6 anos, mas que já estavam em idade de ensino formal. Portanto, já estão na escola primária. Aliás, portanto, não houve aqui envolvimento de crianças ao nível da creche. Dos 0 aos 3 anos não houve. Foi um trabalho sempre feito com essas crianças. O primeiro exercício de mapeamento que fizemos foi um exercício em que dividimos as crianças dos 5 até aos 10 anos num grupo e depois o grupo dos adolescentes 11, 15, 16 anos num outro grupo. E fizemos o trabalho de mapeamento com esses 2 grupos etários. E acho que posso ligar há outros projetos de ProChild, de facto, trabalham em contexto de creche. Não foi o caso aqui, porque também no âmbito do fazer, de abrir mais, acho que criava aqui um outro desafio que seria difícil.
de integrar. Aqui, fundamentalmente, agora indo para a última pergunta da Gisele, esta relação da intergeracional e também de dar voz à criança e não ser o adulto a falar pela criança. Acho que neste processo foi claro, quem teve sempre voz foram as crianças. Aqui não foi possível mostrar, mas todo o trabalho semanal no bairro, o trabalho de mapeamento, não só das necessidades como dos desejos, foi feito sempre com as crianças, sempre. Portanto, e as crianças foram os agentes de comunicação com os adultos. Portanto, no final deste processo, fizemos um caderno de desejos. Portanto, o mapeamento das necessidades e dos desejos está feito pelas crianças e esse caderno de desejos foi entregue ao Presidente da Câmara de Guimarães. Porque a Câmara de Guimarães é parceira, faz parte da Associação ProChild. E o objetivo do ProChild era, de facto, estabelecer políticas, também a nível municipal, de transformação, de intervenção pública na melhoria das condições de vida das crianças pobres deste município. Certo? E para isso nós temos que contar com quem está no poder. E quem tem o poder sobre estes espaços, sobre o espaço público, são os municípios. E sobre as escolas também. Essa foi uma das razões pelas quais eu saí do ProChild. Porque o que eu senti ao longo destes anos todos foi que esse compromisso era verbal, mas não era efetivo. Não havia. Andamos a discutir este assunto desde 2017, não é? Porque o ProChild foi criado em 2019, mas é um longo processo até o ProChild ser aprovado. Eu estive envolvida neste processo desde 2017. E tudo está escrito sobre o território de aprendizagem, o que é um território de aprendizagem, e dar voz às crianças para que as crianças tenham uma voz ativa nas políticas de transformação dos seus lugares, não é? A equipa faz todo este processo de 2 anos aqui, mas também nas escolas. Temos o mapeamento e o caderno dos desejos das crianças e quando entregamos ao município e nada acontece. E não é uma questão de queixa, é uma questão de constatação. É por nós não termos capacidade de fazer ouvir a nossa voz, é porque de facto não há vontade política de ouvir a voz das crianças. É assim, há muitas... Há de facto, a dado momento, de facto o desejo político é um desejo sério ou é um desejo que é usado só para ficar politicamente correto e porque fica bem divulgar isto nas redes sociais e fica bem nas eleições e fica bem em todo o lado. Mas onde é que está de facto este envolvimento? Não é? Eu posso dizer que, por exemplo, a minha colega que continua, a arquiteta, continua no ProChild, mesmo no âmbito do ProChild, estão-lhe a pedir um projeto. Cria um projeto. Mas qual projeto? O projeto já está criado. O projeto é, a partir dos desejos e do mapeamento das necessidades que está feito, fazermos intervenção. Não é o arquiteto que vai imaginar um projeto. A encomenda está feita. Portanto, o que é preciso é uma mudança de mindset e de irmos a jogo, para usar uma palavra, encontrar outras fontes de financiamento, que não são... O Palácio da Imaginação foi uma fonte que nós encontramos, muito precária, porque estamos a falar de 50 mil euros, portanto podem imaginar que a maior parte deste trabalho foi feita na base do voluntariado, não é? Porque para conseguir construir estas estruturas, a totalidade do financiamento não chegaria, quanto mais fazer as 18 atividades deste processo. Agora é preciso um compromisso, e ou esse compromisso existe, ou não existe. E se não existe, o que eu sinto, a minha inquietude, e se calhar falo ainda com grande inquietude, porque ainda estou a viver o luto deste processo, num certo sentido, é que a dado momento somos nós a dar a cara a estas crianças, a dizer vocês vão ser ouvidas neste processo, e depois também somos nós que lhes temos que passar por esta vergonha de estar a criar expectativas que depois não são compromissos que não são levados a bom termo.
Então, qual é que é o nosso papel enquanto investigadores, enquanto arquitetos, enquanto pessoas nestes processos? Somos só peões passivos neste poder. Eu percebo que as pessoas estejam todas cheias de boas intenções. Eu não estou a dizer que não têm boas intenções. A questão é que só boas intenções não chegam. As boas intenções não são suficientes. E estarmos envolvidos em processos com crianças que estão realmente empenhadas e estarmos a estabelecer este compromisso e depois este compromisso falhar a vários níveis e falhar ao nível daqueles que podem realmente decidir, porque a verdade é que academicamente na universidade nós não temos o poder de fazer transformação real no espaço público, porque o espaço público está na esfera, quem gera o espaço público é o município ou o poder central, dependendo dos espaços. Portanto, não é desistir, mas acho que a dado momento nestes processos, não sei se algumas das colegas e dos colegas sentem isto, é preciso fazer um luto. É preciso fazer um luto porque é muito devastador emocionalmente e mesmo em termos de investigação percebermos então qual é a nossa posição. Qual é a nossa posição perante isto? O que é que nós realmente podemos fazer que realmente muda algo ou não muda? Não é? Até que ponto é que estes processos mudam ou só criam expectativas de que algo vai mudar e só mais um vai criar a expectativa de que nada no fundo vai mudar, não é? Porque mais cedo ou mais tarde nós teremos de sair dali. E eu penso que isto são questões realmente muito importantes nos projetos de investigação-ação, que implicam projetos participativos e com crianças ainda mais, porque estamos a comprometer-nos com elas e elas estão realmente envolvidas e desta vez eu senti mesmo que as crianças e estas pessoas acreditaram que nós íamos fazer a diferença. Mas que diferença realmente nós fizemos? Sim, algo nós fizemos. Eu não estou a dizer que não foi importante. Mas não é importante estruturalmente com este tipo de problemas, como eu estava a dizer, de uma família de crianças que estiveram connosco e que de repente já não vivem no bairro e que nós sabemos foram separadas. Não é? Que já não, estes irmãos todos já não estão juntos. Portanto, são muitas questões que nos inquietam e que nós não podemos passar ao de leve como se elas não existissem e continuar para a frente e vamos para outro projeto e vamos apresentar um outro projeto e envolvemos com outra comunidade e fazemos de conta que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque o facto de demorar 7 meses a inauguração a ser feita tem também com isto. Acabou o projeto e estivemos a aguardar 7 meses que quem realmente tinha o poder sobre aquele local se disponibilizasse a vir fazer a inauguração. Ora, qual é o sentido disto? Nenhum. Está ali uma estrutura construída e não há uma inauguração formal, não há este rito de passagem, não há esta celebração, logo no momento. Não é 7 meses depois, é logo no momento, celebrar, continuar a envolver. Mas a dado momento, quando nos tiram, há um momento em que, de facto, o que eu aprendi com este processo, talvez os colegas aí tenham outras, mas com este processo o que eu aprendi foi, do lado da academia eu não tenho poder para mudar. Posso inspirar, posso discutir, mas de facto no fim, quem tem o poder retira-nos o tapete e nós deixamos de ter legitimidade para avançar com o processo, porque isso nos é dito frontalmente. É difícil e continua a ser importante avançarmos, mas com este cuidado, eu diria. Com esta ética do cuidado, que se nós não a tivermos, só estamos a criar esperanças que são falaciosas, mais uma vez. Obrigada, Cidália. De fato, sim, é uma aflição. Todos nós trabalhamos com o processo participativo, que vem de todos. É um compromisso social que nós temos, né? Mesmo eu já trabalhei muitas vezes em favela, em territórios muito precários aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, territórios vulneráveis, e os moradores falam, vocês gostam muito de fazer pesquisa em favela, mas o que a gente ganha em troca? Como é que é esse depois?
O que de fato acontece de transformação nesses espaços? Entendo que há um limite, sim, na academia, somos professores, pesquisadores, mas precisamos, de fato, pensar em política pública. Como é que isso se transforma em política pública? Como é que podemos fazer a diferença através de nossas ações, dialogar, escutar, promover essa participação, e depois isso cria uma grande, como você falou, uma frustração em nós mesmos, que estamos envolvidos com a pesquisa, mas uma frustração, principalmente das crianças, né, que são, como é que eu vou dizer assim, tão naturais, né, na participação, tem um envolvimento muito grande, muito potente, e elas esperam realmente uma ação. Essa conversa poderia continuar aqui a manhã inteira, é muito bom te ouvir, assim, até esse teu último manifesto, eu acho que é um manifesto que também me comove, né, me provoca, porque o tempo inteiro eu fico instigada por essa nossa ação como arquiteto, o que a gente pode fazer de fato, mas a gente tem que, infelizmente, interromper agora essa nossa conversa está só iniciando agora, Cidália. Foi muito bom te ouvir, muito bom dialogar com você, espero que a gente possa continuar dialogando, você sempre será muito bem-vinda no nosso grupo, na nossa universidade, espero também conhecê-la pessoalmente. Eu estive aí há 4 anos atrás, antes da pandemia, com o professor Sarmento, e também é muito bem recebida, muito bem acolhida por ele, na Guimarães, cidade linda. Enfim, então, agradeço demais a sua fala, a sua conferência, o seu entusiasmo, a sua sensibilidade, mas a gente vai ter que se despedir neste momento. Por enquanto, convido você a participar. Amanhã o evento continua, teremos uma discussão no final. Essa discussão, o professor Levino está aí com você, de forma remota também, ele vai participar. Então, será muito bom contar também com a sua presença nessa plenária, nessa discussão final, que vai trazer, acho que todas essas inquietações, né, esses novos olhares, para a Constituição de Maranhão. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, eu. E uma boa continuação, e vou tentar estar presente amanhã. Sim, muito obrigada por esta oportunidade. E que o pessimismo nunca vença o nosso otimismo. É só a palavra final que eu deixo, mas também temos que reconhecer que falar destas questões é importante, porque elas não podem ficar debaixo do tapete, por mais que doa e por mais que seja politicamente incorreto. Portanto, mas é isso, que a alegria de facto seja a porta para continuarmos a avançar. Muito obrigada e uma boa continuação, um bom congresso. Deus.